52 laboratórios. A força de trabalho do Inmetro, contando todos os servidores nos institutos de pesos e medidas, é composta por 6.600 profissionais. O Inmetro tem esses institutos como braço de atividade de fiscalização, de metrologia legal, em cada um dos estados do país. A sede jurídica do Inmetro é em Brasília, mas os laboratórios, o campus de laboratórios fica no Rio de Janeiro. Dentre as atividades do Inmetro, o Inmetro realiza atividades de regulação, são 684 itens regulados em 2018, aprovação de marcas de automóveis, 1.108 modelos, versões de automóveis, no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Todos os produtos que são importados, regulamentados, a anuência da importação desses produtos foram 260 mil processos no ano passado, 300 relatos de acidentes de consumo, na rede de monitoração, o sistema Inmetro de monitoramento de acidentes de consumo. Na atividade de fiscalização, foram 28.600.000 instrumentos de medição verificados, 350 mil cronotacógrafos fiscalizados, 635 mil ações de fiscalização em produtos com conformidade avaliada. Nas atividades de acreditação, foram acreditados em 2018 2.700 organismos, dos quais 10 desses organismos são localizados no exterior. O Inmetro possui 970 avaliadores externos e realiza 4.000 avaliações por ano. Outra atividade que o Inmetro realiza é uma atividade de difusão da cultura metrológica. O Inmetro possui 2 programas de pós-graduação na área de metrologia. O programa de pós-graduação em metrologia, com mestrado e doutorado acadêmico, tem 20 vagas para mestrado, 10 vagas para doutorado. A primeira turma foi em 2019, e esse é o primeiro curso de metrologia sediado em um Instituto Nacional de Metrologia. Normalmente, os institutos nacionais de metrologia dos outros países fazem cooperações com universidades para oferecer cursos de metrologia, e normalmente esses cursos, o foco estão relacionados em engenharia, em física, em outras atividades, não necessariamente tendo como cerne e foco a metrologia. Então, esse é o primeiro curso que a gente tem notícia no sistema interamericano de metrologia e no mundo. A gente está discutindo cooperações com esse sistema regional de metrologia, com o Instituto Nacional de Metrologia americano, inglês e alemão. A área de concentração desse curso é a ciência das medições e suas aplicações. As linhas de pesquisa são métodos avançados de medição, suporte ao desenvolvimento tecnológico industrial, e vou apresentar para vocês alguns dos trabalhos que esses alunos estão desenvolvendo sob minha orientação. O programa de pós-graduação em metrologia e qualidade é um programa que existe há mais tempo. A primeira turma foi em 2009, já foram realizadas centenas de defesa de dissertação. É um programa de mestrado profissional, tem 20 vagas para mestrado, e a área de concentração desse programa é a tecnologia industrial básica. As linhas de pesquisa desse programa são medições físicas, metrologia química da vida e materiais, inovação, regulação, qualidade e tecnologia. Esses são os dados de 2020, vou apresentar para vocês também trabalhos desenvolvidos com alguns dos alunos do mestrado profissional. A metrologia, ela inicia desde o berço da civilização. Os egípcios utilizavam padrões de medição relacionados a comprimento, por exemplo, o cúbito. Dentro da religião egípcia já existia o conceito da balança. Então, esses conceitos metrológicos de padronização de instrumentos de medição existem desde o início da civilização. A organização mais formal dessas atividades passou a se configurar durante a Revolução Industrial, em 1760 a 1780, durante a Revolução Francesa, em 1789 a 1799, em que houve um esforço para garantir que esses padrões de medição
pudessem ser úteis para todos os povos e para todos os tempos. Em 1790, iniciou-se a campanha para a definição do metro, medir a distância de Dunkerque até Barcelona, para isso representar o meridiano da Terra e, utilizando a Terra como padrão, o metro ser uma fração dessa distância. Também, em 1799, foi depositado nos arquivos da República, durante a Revolução Francesa, protótipos que poderiam ser protótipos do metro e do quilograma. Esse esforço, depois da queda da Revolução, com a era napoleônica, foi se perdendo um pouco esse esforço de padronização, mas a semente de uma padronização para todos os povos e para todos os tempos estava plantada. Quase 100 anos depois, em 1875, houve um esforço diplomático para que essa padronização fosse reativada. Através da Convenção do Metro, foi fundado o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, e aqui a gente vê o selo do BIPM desse período. O BIPM já mudou esse selo, né? Nesse selo a gente vê o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, a sigla, e em grego escrito metro-cro, que seria use a medição, use a padronização. Nesse momento, era um momento de vitória, um triunfo, por serem realizados, utilizando a tecnologia do final do século XIX, dos primeiros protótipos, utilizando ligas de platino e irídio, para ter o protótipo internacional do comprimento, protótipo internacional do quilograma, e esse triunfo é representado aqui, que a gente consegue ver a barra do metro, com os louros da vitória, e aqui seria uma figura representando a vitória, essa figura central. Hermes estaria à sua esquerda, que seria Hermes Mercúrio, é o patrono do comércio. Ao lado tem a figura de Mariane, que seria a Senhora Liberdade. Ela foi utilizada, a figura dela, durante a Revolução Francesa, é também o rosto da Estátua da Liberdade, e a gente vê vários outros símbolos de ordem global, usando o globo, mapas representando o planeta, engrenagens representando a indústria. Então, a gente vê que a padronização, o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, surgiu desse esforço de ciência, de tecnologia, de indústria, comércio, e nesse momento a proposta era uma nova medição para uma nova ordem, uma ordem que pudesse abarcar todo o comércio internacional e uma nova ordem mundial. Dentro dessa visão de metrologia, dando apoio para a sociedade, como sendo um esforço da ciência e tecnologia, a gente pode observar essa infraestrutura da qualidade que o Inmetro possui. O Inmetro tem uma preocupação de transformar os métodos científicos, a ciência no estado da arte. A metrologia dá apoio para que isso se transforme numa tecnologia que possa ser absorvida pela indústria e pelo comércio. Esses padrões, essas normas, os laboratórios acreditados dão apoio para que essa indústria e o comércio possa produzir os seus produtos, comercializá-los com a segurança, qualidade para o consumidor. Esses produtos, após a sua comercialização, ou depois de produzidos, eles são regulados, tem todo um processo de avaliação da conformidade para garantir segurança e qualidade desses produtos absorvidos pela sociedade. Por outro lado, essa própria sociedade também vai criando demandas científicas para cada vez mais ter o progresso científico e o progresso econômico. Na discussão que apresentei para vocês de metrologia durante a Revolução Industrial, durante a Revolução Francesa, o papel da metrologia na era industrial era bem claro no século XIX, dando apoio para essa era industrial, a tecnologia sendo desenvolvida, os produtos sendo transportados e o comércio sendo facilitado de maneira internacional,
a partir dessas certificações metrológicas. A gente, agora no século XXI, a gente vive um momento da era do conhecimento, a tecnologia da informação é extremamente importante. Hoje em dia, os softwares são, às vezes, com mais valor agregado do que os próprios hardwares que eles se utilizam. Então, esse transporte da informação, a comunicação se torna importante. Então, a metrologia tem uma necessidade de migrar dessa visão de ferramenta que era utilizada durante a era industrial para essa era do conhecimento. Nessa visão de contraste entre a revolução industrial e essa revolução de Big Data, a revolução da era do conhecimento, da era da informação, Toffler previu essa terceira onda de desenvolvimento econômico. Ele classifica a primeira onda de desenvolvimento econômico como sendo a agricultura, a segunda onda como sendo a industrialização. Nesse processo de industrialização, a padronização representava uma necessidade muito importante para garantir que todos os produtos pudessem ser intercambiáveis, pudessem ser utilizados com segurança e qualidade para os produtos. Nesse período, surgia a necessidade de especialistas em cada uma das áreas de produção dessa linha industrial, sincronização dessa produção, concentração dos insumos necessários para a fábrica funcionar, maximização dos lucros, centralização das decisões tomadas a partir das medições do controle de qualidade dessa linha de produção. Toffler afirma que nessa terceira onda de informação existem outros requisitos diferentes desse processo de industrialização. A diversificação de padrões utilizados na era exige um profissional com multidisciplinaridade para poder atender a essa diversificação de padronizações, de normas. A sincronização, que antes era uma necessidade numa linha de produção, de controle, hoje em dia essa sincronização tem que ser ubíqua, ela tem que estar disponível em qualquer lugar do globo, em qualquer momento, uma filial conseguir falar com a matriz em qualquer lugar do globo de maneira síncrona. Com essa troca de informação, troca de recursos, garantindo o transporte de insumos, de produtos. Essa onda da era da informação é que permitiu a globalização dos mercados, a globalização do comércio internacional. Vivemos um momento de miniaturização também desses produtos, cada vez mais os chips sendo desenvolvidos com maior integração dos circuitos, e temos também um processo de terceirização. As decisões não são mais centralizadas numa única matriz, os processos de decisão, às vezes, chegam ao chão de fábrica. Na internet das coisas, os sensores de uma linha de produção podem tomar algumas decisões relacionadas à própria linha de produção, sem a necessidade de centralizar uma decisão técnica ou relacionada a processos de medição. Então, a gente vê que a metrologia surgiu dessa necessidade de padronização da onda de desenvolvimento econômico devido à industrialização, mas ela é capaz de se adaptar a novos desafios. O papel da metrologia e da infraestrutura da qualidade que eu tinha discutido anteriormente, uma linha de produção, esses produtos se tornam bens que vão ser comercializados e disponibilizados para os consumidores. Essa linha de produção precisa ser eficiente, e as medições exatas é que trazem essa eficiência para a linha de produção. O controle do processo produtivo é o que vai garantir o controle do produto final. O acompanhamento dessa produção tem que ser feito a partir de medições que sejam reprodutíveis da realidade dessa linha de produção. O Inmetro também se responsabiliza por criar os requisitos regulatórios para que esses produtos possam chegar ao consumidor, atendendo uma expectativa desse consumidor de segurança e qualidade, garantindo valor agregado a esse produto. Dentro de uma visão internacional de qual seria essa infraestrutura da qualidade,
a gente tem que as cadeias de valor nacional, elas se beneficiam das atividades do Inmetro, de metrologia, laboratórios de ensaio, padronização, certificação de produtos, acreditação. Os processos de acreditação criam organismos de certificação de produtos, esses produtos certificados agregam valor a essa cadeia produtiva. A padronização do Brasil, através da Associação Brasileira de Normas, atendendo a Organização Internacional, a ISO, criam essas normas que são usadas nacionalmente e internacionalmente, que também agregam valor a esses produtos. Esses laboratórios de ensaio, fazendo os ensaios dos produtos, garantindo a qualidade, a proficiência desses laboratórios de ensaio, é o que traz valor para a Organização Mundial de Comércio aprovar que esses produtos sejam comercializados internacionalmente. E a metrologia, o Inmetro faz a ponte entre o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, com essas padronizações internacionais, nacionaliza esses padrões e permite que esses padrões primários, que são referência para as medições, possam realizar calibração dos equipamentos, oferta de materiais de referência, ensaios de calibração, dando instrumentos para que toda essa outra cadeia de infraestrutura da qualidade funcione através dos requisitos e de padronizações internacionais. Dentre os desafios metrológicos do século XXI, a gente vê que a metrologia ela está presente na vida cotidiana das pessoas, apesar delas não perceberem. Então, toda a parte de utilizar um GPS está relacionado com metrologia de tempo e frequência, utilizar um termômetro, um oxímetro, você tem padrões de referência para garantir que essas medições elas estão sendo realizadas da maneira correta e vão oferecer valores exatos e precisos nas medições que são realizadas. Então, algumas das áreas de desafio para a metrologia, na ciência e na inovação, em 2019 houve uma mudança, uma alteração na maneira de definir as unidades do sistema internacional. As unidades do sistema internacional passaram a ser definidas a partir de constantes fundamentais. O segundo já era definido em função da frequência do átomo de césio. O metro era definido em função da velocidade da luz. Agora, o quilograma era definido a partir do protótipo internacional do quilograma, o mesmo protótipo que foi depositado em 1899, e atualmente ele passa a ser definido, a definição da massa a partir da constante de Planck. A corrente elétrica passa a ser definida a partir da carga do elétron, e não mais utilizando dois fios infinitos com seção cilíndrica desprezível. Então, essa nova padronização do SI relaciona cada uma das unidades do sistema internacional a constantes fundamentais, a invariantes da natureza. A temperatura termodinâmica, o Kelvin, com a constante de Boltzmann, o mol, com o número de Avogadro, a candela, a intensidade luminosa, com a eficácia luminosa. Então, dentro desse panorama de ciência, esse é um grande desafio para a metrologia, para o Instituto Nacional de Metrologia, garantir rastreabilidade a partir das constantes fundamentais que foram definidas em 2019. Outro panorama de inovação, a gente vive um momento em que a computação e a comunicação estão convergindo, a convergência das tecnologias de informação, das tecnologias de telecomunicação, de comunicação, e a internet das coisas, com toda uma parte de sensores coletando informações sobre o ambiente, criam tecnologias sencientes. Esses sensores observam o ambiente em que eles estão, são capazes de tomar pequenas decisões utilizando algoritmos preditivos, e essa tecnologia, essa convergência dessas tecnologias, traz um desafio para a metrologia oferecer
soluções dentro desse contexto de convergência de tecnologias da informação, comunicação e toda essa parte de sensoriamento com capacidade de decisão. Outros desafios estão relacionados, por exemplo, a mudanças climáticas. O painel internacional de mudança climática solicitou apoio do Bureau Internacional de Pesos e Medidas às medições realizadas para fazer o acompanhamento e monitoramento de mudanças climáticas. Às vezes são desacreditadas, e esses dados, apesar de confiáveis, teriam necessidade de uma confiabilidade atestada pela metrologia. Outro desafio relacionado à qualidade de vida, o desenvolvimento da biotecnologia. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo prático de aplicação em qualidade de vida, de biotecnologia. Os desafios da indústria e comércio, toda a parte de sensoriamento da linha de produção de uma indústria, nessas tecnologias de internet das coisas, capacidade de decisão, tecnologia senciente, e toda uma discussão de papel da metrologia dentro da indústria 4.0, no uso de robôs autônomos, na simulação, integração de sistemas, internet das coisas, segurança cibernética para a utilização de todas essas soluções de tecnologia da informação e comunicações, a grande revolução do Big Data, um volume de dados muito grande sendo tratado, sendo avaliado, qual seria a avaliação de qualidade e confiabilidade desses volumes de dados muito grande, realidade aumentada, manufatura aditiva e computação em nuvem. Então, tem todo um desafio de indústria 4.0, o desenvolvimento de metrologia para a indústria 4.0, às vezes tem o acrônimo de metrologia 4.0. A padronização de grandezas do sistema internacional, as 7 unidades do sistema internacional, a padronização do segundo está relacionada à transição do átomo de césio. Tem já estudos do Bureau Internacional de Pesos e Medidas para modificar o átomo, que seria essa transição. A gente acompanha isso no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, mas em 2019 não teve a definição do segundo relacionado à transição do átomo de césio. O metro, ele pode ser realizado utilizando a constante de Planck, tendo conhecimento da frequência do césio. A realização prática dessa grandeza é o uso de um laser estabilizado de hélio-neônio, estabilizado numa transição da molécula de iodo. A padronização da massa, o quilograma, é padronizado tendo conhecimento da constante Planck, da velocidade da luz e da frequência do césio, utilizando uma balança de Kibble no modo estático, no modo dinâmico, e a gente vai percebendo que para essas realizações, a frequência do césio é extremamente importante você deter essa padronização para poder dar apoio para a realização dessas outras unidades. A corrente elétrica, a padronização dela está relacionada com a carga do elétron, o controle de tunelamento de um elétron num supercondutor. Esse tunelamento de elétron único é a realização dessa grandeza, e para que isso seja realizado é necessário conhecer a carga do elétron e a frequência do césio. Então, você precisa também da padronização de tempo e frequência para realizar a padronização da corrente elétrica. Outras grandezas, como, por exemplo, temperatura termodinâmica, intensidade luminosa, também necessitam da padronização do segundo, padronização de tempo e frequência, para que essas unidades possam ser realizadas com a melhor exatidão e precisão. Então, 6 dessas 7 unidades utilizam a frequência do átomo de césio para a padronização das grandezas. Somente o mol, que é realizado através da representação do número de Avogadro, a realização prática dessa grandeza é através de uma esfera de silício, do projeto Avogadro, e a gente vê 6 dessas 7 unidades utilizam para padronização de tempo e frequência.
Essas mudanças do sistema internacional trazem alterações para o papel da metrologia na indústria 4.0. Aqui tem um artigo dessa revista Controle e Instrumentação sobre esses desafios da metrologia 4.0, a metrologia sendo desenvolvida para a indústria 4.0, criando uma nova medida, uma nova padronização para ser utilizado pelas indústrias. Vou começar a apresentar para vocês os trabalhos que vou desenvolvendo em cada uma desses desafios que eu escolhi dentro do século XXI, na era da informação, quais seriam os papéis do Instituto Nacional de Metrologia dentro, por exemplo, da padronização de tempo-frequência. A definição do segundo, relacionado com a frequência do césio, a reprodução dessa grandeza é utilizando relógios atômicos de césio. Esses relógios atômicos são utilizados para gerar uma escala de tempo local, que é chamado, no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, de tempo coordenado universal. O Inmetro possui uma escala de tempo local, que é o tempo coordenado universal em metros Xerém, INXZ. A exatidão dessa escala de tempo a gente pode observar aqui nesse gráfico. Essa medição deve ficar entre menos 40 e mais 40 nanosegundos, então a gente vê que essa escala é mantida dentro dessas condições de operação. Além da exatidão, a estabilidade é um indicador muito importante para a padronização de tempo e frequência. A estabilidade em frequência é o que vai garantir a estabilidade no tempo da marcação dessa escala de tempo local. Por ser um relógio, essa escala de tempo deveria ficar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, aqui tem o trabalho do aluno, que também se preocupou em estabelecer uma métrica, um indicador de confiabilidade relacionado à disponibilidade. Desde 2012 até 2017 foram avaliados esses dados e houve ocorrência de falha dessa escala de tempo em duas vezes, uma em 2014, outra em 2015. Aqui a gente vê o tempo médio de falha, o tempo médio de reparo, e a disponibilidade dessa escala de tempo está em 96%, 97%. Aqui tem o papel da metrologia, criando indicadores de confiabilidade para as padronizações que são referência para as medições realizadas e para, aqui no caso, a escala de tempo local. Esse é o trabalho de um aluno, o Ícaro Teixeira Lima, que defendeu em 2017 no mestrado profissional. Outro esforço dentro da área de padronização de tempo e frequência além de você ter a reprodução de uma escala de tempo local, reproduzindo o segundo, você se preocupar em realizar estrito sensu, fazer a realização prática dessa grandeza, utilizando as melhores técnicas disponíveis no estado da arte do desenvolvimento. Então, os relógios atômicos usualmente se utilizam de processos de detecção e de preparação dos átomos utilizando componentes magnéticos. Aqui, no caso, está sendo substituído esses processos de preparação e detecção por preparação ótica, por processo de excitação ótica, detecção de fluorescência, utilizando luz para realizar esses processos. Aqui a gente vê um laser estabilizado, um laser sendo estabilizado, uma célula de vapor de césio, para garantir que a frequência de preparação e detecção possam ser absorvidas pelo feixe atômico de césio que vai entrar nessa câmara de vácuo. O estudo de metrologia dentro do Guia de Incerteza de Medição tem recomendações de como avaliar os fatores de influência, obter a incerteza para essas medições, determinando a incerteza da medição de um dos fatores. É possível traçar um coeficiente de sensibilidade, fazendo uma avaliação experimental
do coeficiente de sensibilidade. Aqui no caso a gente vê a corrente em miliamperes e a frequência em megahertz, a variação da frequência em função da corrente. Esse coeficiente de sensibilidade permite estabelecer uma incerteza para a medição de frequência do laser estabilizado. No trabalho dessa aluna ainda falta realizar o fator de fluência de temperatura da célula, a pureza do césio, instrumentação. Então a gente vê que a pureza do césio e a instrumentação não foram fatores cruciais de influência, e a incerteza combinada para essa medição sem o fator de influência de temperatura da célula está em 173 kHz. Esse trabalho é de uma aluna, Desirê de Souza Gonçalves, que está realizando um mestrado em metrologia. Ela iniciou o ano passado. Agora, toda essa preocupação com a padronização de tempo e frequência, você ter as melhores referências, a escala de tempo, um padrão primário de tempo e frequência, na preocupação de um Instituto Nacional de Metrologia, ele deveria oferecer serviços, produtos que possam ser úteis para o desenvolvimento de atividades, de cadeias de valor para alguns serviços. Então, o laboratório se propõe em desenvolver um serviço de calibração remota que possa ser utilizado em institutos e laboratórios associados. Os serviços principais que se utilizam de metrologia de tempo e frequência são os serviços de posicionamento, navegação, temporização, sincronização. E aqui a gente vê um trabalho que foi apresentado em 2018 no workshop de metrologia para a indústria 4.0 e internet das coisas. A preocupação do trabalho foi implementar os procedimentos de cibersegurança para poder para poder oferecer esses serviços de calibração remota. Usualmente, os serviços de calibração e ensaio do Inmetro são realizados dentro do Inmetro através de acordos de confidencialidade com os usuários, com os clientes. Então, esses procedimentos de segurança cibernética são muito importantes para garantir essa confidencialidade dos clientes que são necessárias para o desenvolvimento das atividades. Nesse trabalho, a gente se preocupou em implementar o algoritmo P3, que é um algoritmo utilizado pelo BIPM, o algoritmo do BIPM se chama Algos. O algoritmo local implementado dentro do Inmetro, a gente fez uma comparação entre o algoritmo do Inmetro e o algoritmo do BIPM e validou esses resultados, demonstrando que o algoritmo desenvolvido localmente era capaz de ter uma boa correspondência com os resultados do algoritmo do Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Além dessa validação técnica do algoritmo utilizado, os procedimentos de cibersegurança, de segurança cibernética, foram muito importantes na discussão de que era necessário que esses dados de arquivos, seja GTTS, que é um protocolo para troca de informações utilizado pelo BIPM, ele fosse criptografado e assinado pelo cliente. Então, essa proposta de criptografia e assinatura digital desses arquivos é o que permite realizar o serviço remoto de calibração com a segurança e a confiabilidade necessária, garantindo confidencialidade para os clientes desse serviço de calibração remota. Uma outra atividade realizada, agora já não mais na área de tempo e frequência, na área de metrologia, por exemplo, de massa, tem esse aluno, o Leandro, iniciou em 2019, ele quer desenvolver um método comparar um método gravimétrico com um método fotométrico para conseguir calibrar micropipetas, microseringas na faixa de 0,1 a 1 microlitro. A padronização de massa, a menor massa que possui um peso padrão é 1 miligrama. Então, você conseguir realizar essas medições de microvolume, em alguns momentos geram casos esdrúxulos. Por exemplo, a Theranos foi um escândalo em 2015, a Elizabeth Holmes, a
a CEO da empresa está respondendo processos por isso, dizia que era possível fazer ensaios bioquímicos com gotas de sangue, com volumes muito pequenos de amostra de sangue. Na verdade, foi uma fraude, hoje em dia ela está respondendo isso processos judiciais, mas existe esse interesse de cada vez mais trabalhar com microvolumes. Por exemplo, toda a parte de microfluídica, seria necessário ter padrões, ter referência para poder utilizar dentro da biotecnologia, usar essa tecnologia de microfluídica, que é facilmente integrada a chips eletrônicos, que possa ser integrada a tecnologia de semicondutores. No trabalho desse aluno, ele avaliou, utilizando uma balança de 5 casas, de 4 casas e de 5 casas decimais, medições de 0,1 microlitros até 0,5 microlitros, estabelecendo incertezas de medição que possam ser confiáveis para as medições realizadas de microvolume. A evolução desse trabalho seria um processo de oferecer um serviço de calibração de micropipetas, microseringas, que possam ser utilizados em microfluídica. Uma outra atuação, um aluno, o Robson Chagas, ele defendeu em 2019, no mestrado profissional, na área de temperatura termodinâmica, atendendo a um desafio de mudanças climáticas. Ele realizou a comparação entre o atraso troposférico zenital, determinado pelo método PPP, é um método de posicionamento preciso, para medições realizadas por satélite, e o valor determinado por um modelo chamado Hopfield, para medições meteorológicas de superfície, as medições de pressão, temperatura, umidade, sendo comparadas com as medições de satélite. A gente vê aqui que com uma pequena modificação do método de Hopfield, proposta por Zeng, existe uma concordância entre esses resultados. A gente usa como indicador de confiabilidade o erro normalizado total. A gente vê que a maior parte dos resultados fica abaixo de 1, então tem poucos pontos acima de 1, que não teria concordância entre o método de satélite e o método utilizando pressão, temperatura, umidade. No trabalho do aluno, a incerteza do método PPP de atraso troposférico ficou com uma incerteza de mais ou menos 2 centímetros, quanto à incerteza usando o método de Hopfield, utilizando as medições meteorológicas, fica com 70 centímetros. Apesar das medições de satélite ser muito mais precisas, exatas, a gente vê que o método tem uma boa concordância e quando pode-se utilizar uma estimativa mais grosseira, é útil esse método. Um trabalho futuro relacionado a essa dissertação seria fazer o trabalho inverso, a função inversa. Ao invés de comparar o método satélites com o método avaliando pressão, temperatura, umidade, determinar pressão, temperatura, umidade a partir das medições do satélite, que isso permitiria ter uma incerteza muito menor das medições e dando apoio para o painel internacional intergovernamental de mudança climática. Esse trabalho foi apresentado no Congresso de Metrologia em 2019. Agora eu vou entrar um pouco mais na área de segurança cibernética, mais relacionada à área de TI, dentro dos desafios para a metrologia no século XXI. A metrologia de indústria 4.0, internet das coisas, aqui tem um trabalho apresentado no workshop de metrologia para a indústria 4.0, internet das coisas, em 2018. Em 2013, teve o escândalo do Snowden, utilizando o software Prism, que permitia fazer um monitoramento e uma vigilância de telefonemas, de trocas de mensagem de celular, internet, utilizando
protocolos de segurança cibernética, que hoje em dia já estão em desuso, o NIST tirou a recomendação desses protocolos, e nesse período surgiu uma discussão de que as chaves criptográficas baseadas em números pseudo-aleatórios tinham uma confiabilidade que podia ser explorada por interessados em ataques cibernéticos. Então, aqui, em 2018, foi o primeiro esforço do Inmetro de gerar, de montar, construir um gerador de números aleatórios, verdadeiramente aleatórios. Nesse trabalho, foi criado um diagrama, um circuito eletrônico, utilizando 2 LEDs, emissores de luz, e 2 fotodetectores. O ruído desse sistema era amplificado, e esse ruído era utilizado como fonte de entropia para a geração do número aleatório. A fonte de entropia, o ruído analógico era transformado em ruído digital, e esse ruído digital era transformado em números aleatórios, em bits 0 e 1. Essa plaquinha, ela passou em todos os testes propostos pelo NIST. O NIST tem uma suíte de testes estatísticos para fazer a avaliação de geradores de números aleatórios. Então, essa plaquinha passou nesses testes. No entanto, os testes estatísticos, eles são utilizados, e os geradores de números pseudo-aleatórios também passam nesses testes estatísticos. O esforço seguinte foi estabelecer novos indicadores de confiabilidade para esses geradores de números aleatórios. Foi adquirido um gerador de número aleatório comercial, um gerador quântico de números aleatórios, utilizando a entropia de Shannon e um indicador de previsibilidade para a aleatoriedade. Foi feito um estudo demonstrando que, quando se utilizava números com comprimento de string maior do que 512 MB, era possível atender ao requisito da qualidade de que essa previsibilidade ficava menor do que 10 a menos 5. Então, o indicador de confiabilidade é uma previsibilidade abaixo de 10 a menos 5. Nesse trabalho foram usadas outras bibliotecas para testes estatísticos. Essa biblioteca para testes estatísticos, fazendo a comparação do gerador montado no Inmetro, usando LEDs e fotodiodos e geradores comerciais. Os 2 geradores passaram nesses testes. Em alguns testes, um gerador é melhor do que o outro, e esses testes que deram confiança para que o Brasil passasse a publicar os valores gerados de números aleatórios nessa página chamada Brazilian Randomness Beacon. O NIST possui também uma página, possui um beacon de aleatoriedade, ele publica a cada 1 minuto. É um projeto conjunto entre o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia americano e o Chile. Nessa página a gente vê que dá para comparar os três geradores de aleatoriedade, e esse esforço é para começar a garantir que exista uma maneira de fazer ensaios de geradores de chaves criptográficas sem a necessidade de você utilizar somente testes estatísticos. Então, o esforço seguinte foi, começando agora, em 2020, o aluno Vitor Tavares começou o doutorado dele, em que a gente vê, a partir da metrologia física, da padronização primária das unidades do sistema internacional, a gente utilizar esses mesmos procedimentos de confiabilidade para grandezas que são intangíveis. Então, a aleatoriedade é uma grandeza intangível, tecnologia da informação não possui um padrão do sistema internacional, mas a ideia é tentar construir um padrão que seja uma referência para essas medições de aleatoriedade. O sistema escolhido foi um sistema de cristal não linear que promove a conversão paramétrica descendente espontânea.
que levam ao emaranhamento de fótons. Esse sistema de emaranhamento de fótons, a montagem desse sistema, esses fótons, eles obedecem às leis de conservação de quantidade de movimento, de energia, e eles estão emaranhados dentro dos princípios de mecânica quântica. Esse emaranhamento dos fótons é muito útil para que a gente garanta que esse sistema é estritamente quântico. Aqui a gente vê a montagem que está sendo realizada no laboratório. A gente tem um laser que vai incidir nos cristais BBO, que são cristais não lineares, que vão gerar 2 fótons gêmeos. Esses fótons vão se propagar num interferômetro, utilizando 2 detetores, e o ruído dessa medição vai ser um ruído inteiramente quântico, puramente quântico, e a gente conseguiria dar confiabilidade para esse sistema quântico a partir de testes de desigualdade de Bell. Então, essa fonte de entropia, montada pelo método de emaranhamento de fótons, se torna um padrão de referência de aleatoriedade, e essa aleatoriedade pode ser comprovada a partir de um teste, de um ensaio. Essa referência, essa montagem experimental, ela permitiria realizar ensaios confiáveis para as máquinas, para os métodos de geração de chave criptográfica. O gerenciamento de chave criptográfica realizado, normalmente são caixas pretas, então conseguiria realizar ensaios atestando a confiabilidade do gerador de números aleatórios que estiver sendo utilizado para gerar a chave criptográfica a partir de um gerador que seria referência para essa medição. Esse é o trabalho de doutorado do aluno Vitor Tavares. Então, tentando resumir um pouco o papel da metrologia na era da informação, toda essa revolução de volumes de dados muito grande, tem as propostas de que a informação é obtida a partir desse conjunto de dados, os dados binários 1, 0, 1, 1, trazem informação. Então, aqui tem essa visão dataísta do que seria os dados trazendo informação. E o Val Harari, na obra dele, Homo Deus, tenta alertar um pouco que essa visão dataísta, de que os dados, o volume de dados é que é importante e que isso tem informação, reduz muito a realidade que é possível ser descrita, uma realidade física, a partir dos fenômenos. O dataísmo declara que o universo é um fluxo de dados e o valor de qualquer fenômeno ou entidade é determinada pela contribuição que dá para o processamento de dados. Tem várias outras repercussões a partir dessa visão, mas um volume de dados muito grande não necessariamente é uma informação confiável, não necessariamente é uma medição da realidade física. Então, a metrologia, ela tem vários princípios, metodologias técnicas que podem garantir a coleta e o uso de dados de modo adequado e eficaz. Esse arcabouço de conhecimento é que permite quantificar o nível de confiança que pode ser atribuído a esses dados, aos modelos desenvolvidos a partir desses dados, e o metrologista tem uma consciência da relevância, da limitação dos dados para as tomadas de decisão a partir desses resultados. Então, para transformar dados em informação, em medição, é necessário você utilizar essas ferramentas metrológicas, passar a ter uma visão mais genérica, metrológica, dessas interações que estão ocorrendo entre os dados apresentados. Fechando um pouco a apresentação, o Inmetro tem desenvolvido algumas ações para combate e acompanhamento da Covid-19. A gente vai iniciar agora um projeto CAPES, de modelos preditivos para monitoramento e prevenção da Covid, através de mecanismos seguros de coleta e processamento de informações médicas e mobilidade obtidos por dispositivos e sensores móveis. O coordenador é o Dr. Rafael Machado, ele é pesquisador do Inmetro e é docente da UF. Então, nesse projeto,
tem a discussão dos usos de dados relacionados à saúde e mobilidade, levanta diversas questões éticas e legais referentes à privacidade dos cidadãos. Então, nesse projeto, a gente vê culminar todas essas preocupações de ir desenvolvendo metrologia para a área de tecnologia da informação. Então, essas tecnologias de coleta desses dados, dos cidadãos, o uso de modelos preditivos, é importante você garantir segurança cibernética para esse tratamento de dados e garantir confiabilidade, tanto para os dados, para as medições realizadas pelos sensores, quanto para os modelos desenvolvidos. Isso é o que vai garantir a confiabilidade em tomadas de decisão para o acompanhamento da doença. Então, gostaria de agradecer pelo convite, o Instituto de Física, ao Daniel, ao Rodrigo. Se alguém tiver interesse, esses são os e-mails dos programas de pós-graduação do Inmetro. Aqui estão as outras informações sobre o Inmetro, as redes sociais e as maneiras de se contatar com o Instituto. Obrigado pela participação de todos. Estou disponível agora para perguntas, se vocês tiverem. Obrigado, Luiz. A gente que agradece. Eu peço desculpas que logo no início da apresentação, quando eu ia começar a te apresentar, a minha conexão caiu, demorei alguns minutos para voltar, mas deu tudo certo. Tudo bem. Eu agradeço a sua participação. Eu queria só falar para quem está assistindo, assim, que o convite para o Luiz dar um colóquio para a gente no Instituto, ele já tinha sido feito antes de começar a quarentena, né? Então, foi um convite para fazer um colóquio presencial mesmo, mas devido ao início da pandemia e do isolamento social, a gente acabou fazendo esse colóquio virtual, como a gente tem feito semanalmente. Eu vou ler aqui algumas perguntas, tá? Em ordem que elas vão aparecendo aqui no legal. chat. Então, o professor Daniel Jonathan, ele pergunta sobre os números aleatórios, né? O gerador baseado nos LEDs utiliza ruído inteiramente quântico ou uma mistura de ruído quântico e térmico? Então, ele tem uma mistura de ruído quântico, térmico e elétrico, por isso que ele não é puramente quântico. E aí a gente foi evoluindo para o emaranhamento de fótons. Somente o processo de geração de luz pelo diodo emissor de luz e pelo fotodetector, existem processos quânticos, mas o processo eletrônico e térmico acabam criando ruídos que são fatores de influência que não podem ser desprezados. Então, a gente aposta mais no emaranhamento de fótons para garantir que o ruído vai ser mais próximo do puramente quântico possível. Obrigado. O Rodrigo Sobreiro, ele pergunta ainda sobre os números aleatórios, né? Sobre o gerador de números aleatórios, o aparelho já tem sido utilizado em simulações numéricas em ciência básica? Por exemplo, ele pode ser integrado a um código de Monte Carlo? E, nesse caso, ele traria melhoras efetivas? Então, os valores de geração de número aleatório estão sendo publicados a cada minuto na página do Inmetro. É beacon.inmetro.gov.br. Aí a pessoa tem como instalar ficar monitorando esses resultados e ir abaixando todos esses dados. E aí ela vai ter números que tenham confiabilidade para serem utilizados como números aleatórios. Tem um grupo no Instituto de Computação aí da UF que tem realizado testes estatísticos com esses valores que estão sendo publicados. Eles têm desenvolvido testes estatísticos, não sei se integrando com o código de Monte Carlo, eles têm trabalhado com o teste U, que são os 160 testes estatísticos para avaliar a aleatoriedade. Agora, com a publicação desses números, eles podem ser utilizados em várias aplicações. Tem um grupo do NIST, um grupo americano, que utiliza esses resultados do NIST, do Brasil, para propor ensaios de confiabilidade de gerador de chave criptográfica. Eles fazem ensaios
já. Então, utilizando esses números. Agora, o número, como ele está publicado na página, ele não pode ser usado para gerar a chave criptográfica, porque todo mundo sabe qual é o número, né? Então, assim, perderia um pouco a finalidade, né? Mas eles podem ser utilizados para fazer ensaios e buscar outras aplicações para esses números. Essa é uma pergunta minha agora, assim. Quão difícil é você desenvolver um método estatístico que diferencie números pseudo-aleatórios de números puramente aleatórios, gerados através de um processo quântico, por exemplo? É muito difícil? Então, assim, eu não sou estatístico, sou físico, e aí, assim, os números pseudo-aleatórios, eles passam nos testes estatísticos, por isso que eles são pseudo-aleatórios. Na verdade, eles não são diferenciáveis de um número verdadeiramente aleatório. Só que, devido à geração deles, é uma semente que é colocada numa função matemática. Se você conhece a função matemática e conhece qual foi a maneira de gerar a semente, você consegue prever a chave criptográfica. Era assim que o Snowden fez. Então, alguns hackers ficam monitorando, por exemplo, temperatura da sala do data center, velocidade da ventoinha do servidor que está no data center, porque essas informações são consideradas aleatórias e pega essas informações e gera um número aleatório digitalizando essas informações analógicas. Isso seria uma semente. Essa geração de semente dessa maneira, ela pode ser previsível pela variação da temperatura, pela velocidade da ventoinha, e exploram esse tipo de situação. Então, assim, até onde eu conheço, não consegue diferenciar a maneira de um número pseudo-aleatório através de testes estatísticos, eles passam nesses testes estatísticos. A proposta de teste, que seria usando a desigualdade de Bell, aí realmente o número pseudo-aleatório não vai passar, porque ele não tem o emaranhamento necessário para poder passar pelo teste. Então, por isso que a gente escolheu esse caminho, mas é uma visão de físico tentando resolver o problema. Né? Tem estatísticos tentando resolver o problema através de métodos estatísticos para tentar diferenciar e garantir qualidade. Beleza, obrigado. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Acho que tem muita pergunta sobre geração de número aleatório. A próxima é do Rodrigo Pereira. Ainda sobre o gerador, qual a capacidade de geração? Qual a frequência de geração de números? Né, o gerador comercial gera 32 megabits por segundo. Mas para publicar no site, a gente não usa o 32 megabits por segundo. A gente publica um número de 512 bits por minuto. Tá? Agora, assim, o gerador gera 32 megabits por segundo. E a gente usa 512 mega para poder gerar o 512 bits. Então, a gente faz uma amostragem grande para dar confiabilidade, para chegar na confiabilidade de 10 a menos 5. Entendi. E essa frequência de 32 MHz, ela é comparável com os geradores comerciais que existem no mercado ou ainda está aquém? Não. Então, esse resultado é o do gerador comercial. O gerador montado no Inmetro era kilobits por segundo. Tá? Era de 100 a 150, por causa da conversão analógica digital. O conversor analógico digital era lento. No gerador baseado em emanamento de fótons, a gente pretende utilizar a FPGA para tentar fazer mais rápido. Mas a gente não deve atingir essas velocidades de megabits por segundo. Se a gente atingir 2, 3 megabits, acho que já é suficiente. Porque tem toda a preocupação com o aparato, enquanto o sistema comercial, ele foi desenvolvido assim, com 80 transistores em anel, tal. Então ele é dedicado para fazer um volume grande de dados com uma velocidade muito rápida. A gente primeiro quer fazer a demonstração de que é possível fazer dessa maneira. Sim.
O Daniel Jonathan faz outra pergunta. Ele pergunta quais as aplicações do Randomness Beacon. Não é um contrassenso que todos utilizem os mesmos números aleatórios? Então, o beacon de aleatoriedade, ele dá suporte para o desenvolvimento das atividades de como utilizar números aleatórios. Agora, quando for utilizar o número aleatório, por exemplo, alguém compra um gerador comercial de alguma empresa que esteja vendendo, e aí consegue utilizar. Para demonstrar que aquele gerador está funcionando bem, ele pode utilizar esses números que estão sendo publicados. E aí ele tem confiabilidade de que aquele número está sendo certificado por um instituto de metrologia. A aplicação de aleatoriedade vem desde sorteio de loteria, sorteio de você escolher pessoas para amostra de ensaios biológicos. Então, assim, tem alguns artigos de aplicações de aleatoriedade, em que a seleção de quem vai ser grupo controle, grupo de amostra para ensaios, por exemplo, de aplicar ou não uma vacina, aplicar ou não placebo, você realmente escolher de maneira aleatória. Você demonstrar que isso foi aleatório. Escolha de processos para entregar para juízes. Você escolher de maneira aleatória, e não sempre cair, às vezes, no mesmo que é amigo do... Então, tem algumas aplicações e discussões de aplicações dessa aleatoriedade. A pergunta sobre o contrassenso de utilizar os mesmos números aleatórios, essa preocupação do número aleatório ser confiável é para garantir que possa ter números para poder avaliar e certificar que o número aleatório que fosse utilizado numa proposta comercial ele tenha sido validado utilizando esses resultados. Tá? Mas esses números aleatórios publicados, eles não vão ser utilizados para gerar chave criptográfica, porque ela está publicado qual seria a semente, qual seria o número aleatório para gerar a chave. Então, realmente, não são utilizados para gerar a chave. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta também, mas mais relacionada à realização dessas grandezas fundamentais, né? Há um tempo atrás, quando o pessoal começou a estudar a substituição, né, da realização da massa, né, do padrão para essa balança, acho que é a balança de Faraday, né? Tipo, ela é uma balança baseada em forças de indução eletromagnética, né? Então, para você substituir o padrão, você deveria conseguir reproduzir, né, essa grandeza com uma precisão, sei lá, maior do que tanto. E então minha pergunta diz respeito a quão próximo, né, dessas realizações, as realizações dessas grandezas fundamentais, as melhores do mundo, quão próximo em metro chega, né, em alguma delas, dessas melhores realizações assim no mundo. Então, no caso da padronização da massa, o protótipo internacional do quilograma, o acompanhamento dele do século XIX até o século XXI, foi demonstrando que, em 120 anos, o protótipo internacional perdeu pelo menos 50 microgramas de massa. Então, o padrão, a referência, perdeu massa. Então, ele oferecia uma incerteza da reprodução relativa de 10 a menos 9, 2, 10 a menos 9, que isso dá 20 microgramas. Quando foi atestado, verificado em 2014 que isso era verdade, desde 1990 tinha desconfiança de que isso estava acontecendo. Em 2014, determinaram que realmente é isso que tinha acontecido. Ao invés de falar assim, não podemos mais usar o protótipo internacional do quilograma, porque isso repercute em todo o comércio internacional, essa é a referência para todas as trocas de toneladas de grão, de o comércio internacional é baseado na padronização da massa. Então, o esforço do BPM da década de 90, ano 2000, para desenvolver a balança de Watt, em 2016, ela foi renomeada para a balança de Kibble, por causa de um pesquisador do NPL, um instituto inglês, que trabalhou bastante nesse sistema.
A incerteza relativa dessa balança é 2,10 a menos 9. Ela não é melhor do que o protótipo internacional do quilograma. Mas ela tem uma confiabilidade de que não vai mais perder massa, porque ela está realizada a partir da constante de Planck. A partir das medições de campo magnético, a partir de corrente elétrica, tensão, essas medições, você tem a realização da grandeza, sem depender do artefato materializado que pode sofrer alterações ao longo do tempo. Então, nessa padronização, essa foi a preocupação. Não necessariamente porque melhorou muito a capacidade de medição. Foi para substituir um artefato materializado. Vou falar um pouco em cada uma das unidades. Por exemplo, a padronização de tempo-frequência, metrologia de tempo-frequência. O Inmetro tem uma incerteza relativa de 10 a menos 15. A gente tem uma reprodução da grandeza com um relógio atômico comercial. A gente está fazendo esforço para ter um relógio atômico para chegar a 10 a menos 16. O recorde mundial é do NIST, com um relógio não mais baseado em césio, mas baseado em alumínio, que é 10 a menos 18. O BIPM acredita que em 2026 a 2030 vai modificar a padronização para a área de tempo-frequência, mudar, ao invés do átomo de césio, utilizar átomo de estrôncio, alumínio, mercúrio. Eles ainda estão estudando. Tem toda uma discussão dos requisitos para se tornar um novo átomo para ser escolhido. Então, o Inmetro não está com a melhor capacidade de medição, que seria 10 a menos 16, está com 10 a menos 15, usando césio. O recorde de 10 a menos 18 são para os relógios que poderiam se tornar padrão em 2026, 2030. Na área de comprimento, a melhor realização é 10 a menos 12, 10 a menos 13. E o Inmetro possui laser estabilizado para essas exatidões. Na área de corrente elétrica, tensão e resistência, o Inmetro possui, dentro das melhores capacidades de medição, 10 a menos 9. Tá? E aí, assim por diante. Tenta sempre se manter na melhor capacidade de medição. Obrigado pela resposta. Acho que a gente tem mais uma pergunta aqui do Hércules. O Hércules fala, boa tarde. Existe algum momento no caminho dessa pesquisa em que surgem equações diferenciais onde é necessária a aplicação de métodos numéricos para sua solução? Tá, então, físico sempre trabalha com equação diferencial. A gente se utiliza toda a parte de propagação da onda eletromagnética através de equações diferenciais, ondas eletromagnéticas, equações de Maxwell. Agora, por exemplo, o estudo do aluno que trabalhou com a conexão entre o Inmetro, a escala de tempo local do Inmetro e o satélite. A descrição dessas ondas eletromagnéticas, ele fez na troposfera, e na ionosfera a gente assumiu que não variava porque usou duas frequências e desprezou a parte da ionosfera. Então, para descrever a ionosfera, é preciso descrever a onda eletromagnética passando pelo plasma, e existem métodos numéricos para poder tentar descrever como que a onda eletromagnética atravessa a ionosfera. Então, em algumas dessas atividades, sim, a gente utiliza a equação diferencial, utiliza a onda eletromagnética, equação diferencial de segunda ordem, tudo, e métodos numéricos, em especial nesse tipo de solução para a ionosfera. Mas ainda não tenho nenhum aluno trabalhando nessa linha de pesquisa. O INPE está interessado em desenvolver isso, e provavelmente vai ter um aluno em cooperação do Instituto de Física de São Carlos. A gente tem uma boa parceria com o Instituto de Física de São Carlos e a Escola de Engenharia de São Carlos, e lá com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Obrigado pela resposta. Surgiu mais uma pergunta aqui. Parabéns pela apresentação, professor Tarelio. A esfera de silício configura um artefato materializado com padrão de massa?
Essa pergunta é terceira. Olá, Ícaro. O Ícaro foi meu aluno de mestrado. Ele está ele tá agora na Universidade Federal de Juiz de Fora, fazendo doutorado. Então, a substituição do mol, ao invés de usar a massa do carbono 12, utilizar a esfera de silício, é um tipo de artefato materializado. Ele é uma representação da grandeza, mas a definição do SI relacionada à quantidade de substância é o número de Avogadro, é uma constante, o número de Avogadro. A representação física, a realização dessa grandeza é através da esfera de silício. Poderia ser com qualquer outro material. Então, assim, a grosso modo, a esfera de silício é um artefato materializado. Agora, a definição do SI não está relacionada à esfera de silício, está relacionado ao número de Avogadro. E a esfera é uma representação do número de Avogadro. Tudo bem? Obrigado. Acho que como não tem mais perguntas aqui no chat, vou pedir para todo mundo agradecer Luiz Tarelli pela apresentação. E, Luiz, eu te agradeço em nome de toda a comissão do Instituto de Física, a sua disponibilidade de falar para a gente. Tá? E fica o convite, se você quiser um dia visitar lá o Instituto de Física, já que não deu dessa vez, por causa da pandemia, uma próxima oportunidade, você está convidado também para visitar a gente lá, tá bom? Tá legal, tá joia. Muito obrigado pelo convite e obrigado pela participação de todos. A gente que agradece. Logo que eu tiver o vídeo da apresentação postado no YouTube, eu te mando o link, tá? Se você quiser divulgar, você fica à vontade. Ah, tá legal. Eu me inscrevi no Instituto de Física da UF. Ah, ótimo. Obrigado. Tá joia, Daniel. Valeu. Até mais. Depois pode dar uma olhada no chat, tá? Que o pessoal tá te agradecendo aí, fazendo comentários. Você pode ter acesso a tudo aí, tá bom? Boa tarde. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.